nós vamos falar relativamente o indivíduo preso a determinadas práticas nocivas. E o que é isso, meus irmãos, meus amigos e admiradores da doutrina dos espíritos? Nada mais é do que vícios. Vamos falar de alguns vícios e, num segundo momento, vamos falar relativamente às virtudes para debelá-los. Solicitamos, Senhor Jesus, os espíritos Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos dá a sustentação, bem como, e acima de tudo, Deus, a inteligência suprema e criadora de todas as outras coisas no universo, né? Que dê força a esses novos administradores. Novamente, eu cumprimento essas dezenas de pessoas que chegaram ultimamente. Paz e luz. Muito obrigado, pessoal. Para o verbete vícios, os dicionários da língua portuguesa apresentam a seguinte equivalência: defeito físico ou moral, deformidade, imperfeição, falta, né? A falta da pessoa propriamente dita, e hábito negativo. O hábito negativo constitui-se vício. E tudo aquilo que vai de encontro às leis morais que estão dentro de mim, de você, estão dentro de nós, além de ser um pecado, você está indo contra as virtudes, contra os vícios, e lhe traz infelicidade. Ele traz infelicidade. Seriam os vícios sociais, né? Hábitos prejudiciais, todo aquele hábito que me é prejudicial, normalmente é um vício social. E os vícios morais são defeitos. E esses vícios morais são, por demais, como diríamos, é o que vai, de uma certa forma e efetivamente, pesar muito quando passarmos da pátria espiritual. O psicólogo, o Flávio Gicovati, ele diz que vício é uma tentativa para neutralizarmos alguma profunda insatisfação. Richard Simonetti já diz o seguinte, que vício, ele acredita que o vício é também um problema de compensação psicológica, em que o indivíduo procura, mergulhando no domínio das viciações, atender a sua fome íntima de paz. Ora, eu vou fazer isso porque isso aqui me dá paz. Você já leu, ou se não, já viu, ou tem algum parente, ou tem algum conhecido? Não, eu vou fazer essa viagem, porque muitas vezes injetando tóxico, ou bebendo, ou fazendo qualquer coisa para sentir-se paz. Mas veja, isso é uma paz enganosa, é uma paz inexistente. Ação e reação de André Luiz, aqueles que, por vezes diversas, perderam vastas oportunidades de trabalho da terra pela ingestão de elementos corrosivos, como seja o álcool, a comida. André Luiz, ao chegar no plano espiritual, e ele ficou 8 anos, como se fosse assim um inferno, né? O qual nós denominamos umbral, e aqui nós estamos nesse momento em umbral, e ele, em chegando lá, as pessoas disseram, suicida, suicida. E, posteriormente, Clarencio o resgatou com a equipe de socorrista, e, num segundo momento, ele disse, olha, eu gostaria de questioná-lo por quanto as pessoas estavam, aí eu já tinha ciência que tinha morrido já, estavam me chamando de suicida? Eu não, eu tratei, eu sou médico, eu não era um suicida, eu não fui um suicida. Pois bem, aí a espiritualidade lá disse-lhe, sim, você foi suicida, um suicídio inconsciente. Como assim inconsciente? Ora, eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou comendo em demasia, estou estragando meu estômago, as vias aéreas, meu pulmão, contraindo doença, por consequência, e de forma automática, eu vou viver menos. No momento em que eu vivi, um dia, uma semana, meses ou ano,
antes daquilo que estava, de uma certa forma, predeterminado, eu estou tirando a minha vida. Isso chama suicídio inconsciente. Não para o nosso caso que tem esse conhecimento. Nós somos sabedores que a vida não começa no túmulo, ou melhor, não começa no berço e nem termina no túmulo, que simplesmente passamos desta vida para uma vida até melhor. Melhor porque nós estamos isentos dessa matéria, desse escafandro, desse corpo que nos obstacula a andar, a falar. Eu, por exemplo, aqui, preciso falar alto, eu para ir em algum lugar, eu preciso isso, preciso aquilo, e o corpo, ele funciona como uma colocação do próprio professor Rivaio, que é o próprio Kardec, como um escafandro. Você geme, você para correr sente dores, então ele nos impede certas liberdades e certos movimentos. Então, quando formos ou passarmos para a pátria espiritual, vamos ver as coisas mais claras, mais objetivas. Ah, não. Ah, vamos ter uma vida melhor? Nem sempre. Ah, fulano de tal descansou? Não, isso não. Nós somos sabedores que você pode sair da carne, ou seja, desencarnar, morrer fisicamente, porque a sua alma e o seu corpo não morrem, e sofrer as dores morais, que falaremos nos estudos de hoje também sobre dor moral, que é a dor mais terrível. Por exemplo, dentro dessas várias dezenas de pessoas que aqui estão, eu falando mal do João Hoffman, da Nina, da Elisa, do Bruno, do Lisley, eu posso falar mal e, inclusive, não externando, não verbalizando, eles não ficarão sabendo. Lá no plano espiritual, uma vez que o espírito comunica por pensamento, tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, necessariamente as outras pessoas, ou melhor, os outros espíritos saberão. Então, fica na consciência do médium. Eu vou participar. Devo comer ou não comer carne? Ora, se eu acho que no almoço eu devo comer, por que não? Porque eu não como a carne no almoço? É preferível eu comer a carne de forma moderada do que ir para a reunião e ficar pensando na carne, ou ficar pensando naquele chocolate, ou ficar pensando no café porque deixei de beber uma vez que tem cafeína, etc. Tudo feito, e já falamos isso, com moderação, pode ser feito. A nossa doutrina não condena, aliás, nós não condenamos nada. O Espiritismo nada obstacula, né? Nada obsta. Pelo contrário, ele faz orientar. Orienta tudo, e inclusive até o porquê estamos aqui, a nossa doutrina fala, né? Nesse exato momento, estamos com 44 pessoas aqui no YouTube, fora a sala, as outras plataformas aí, e a doutrina espírita explica tudo, mas tudo mesmo, inclusive até esse total de pessoas que aqui estão, né? Bom, então, dando sequência aqui, algumas pessoas recomendam que não se comam carnes nos dias de tarefa mediúnica. Quanto aos outros, recomenda que não se deve tomar café ou beber, né, comer um chocolate, uma vez que as toxinas poderiam trazer algum malefício à circulação. É mais compreensível e me parece mais lógico que a pessoa coma no almoço, né, o que nós falávamos, e quem está falando isso é Edivaldo, através da nossa irmã Joana de Ângeles. Coma no almoço o seu bife, se for o caso, tome o seu café pela manhã, do que passar pela vontade atormentada, inclusive prejudicando a sua
a sua mentalização, prejudicando né, a sua harmonia dentro da mediunidade, porquanto somos sabedores que um grupo de estudo mediúnico, ou mesmo a mediunidade desobsessiva, a mediunidade praticada em centros espíritas, e não precisa ser só em centro espírita, a mediunidade ela é praticada em religiões espiritualistas, Umbanda, Candomblé e assim sucessivamente. Então, você fica, segundo Joana de Ângeles, a critério de você mesmo. Vai fazer mal? Isso vai impactar no que estamos propondo? Evidentemente, eu não tenho como ingerir uma bebida alcoólica. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Mas eu já... O importante é que, nesse processo evolutivo, meus irmãos, vamos galgando cada dia degraus e vai chegar um dia quando estiver nos mundos felizes, aliás, nos mundos superiores ou dadivosos, quando formos assessores direto de nosso Senhor Jesus Cristo ou de Deus, o Criador do universo, passaremos a ser co-criador. Aí não precisamos mais dessa matéria densa. Aí, Mateus diz o seguinte: sou vegetariano e não sinto falta de carne. Já tem pessoas que sentem vômito, já tem tantos anos. Eu, infelizmente, eu não vou dizer, né, esse advérbio, infelizmente, eu como carne. Muito embora eu não possa falar, por eu ser carnívoro e o Mateus é vegetariano, que ele é mais evoluído, uma vez que o processo de alimentação, ele não qualifica a interioridade ou a personalidade daquele espírito que daquela forma comporta. É muito importante, aqui é oportuno a ressaltar que na Segunda Guerra, Hitler, né? Hitler era um vegetariano, Chico Xavier, um carnívoro. Ana Paula, boa noite. Meu esposo, o nosso bebê João Miguel, e eu, Ana Paula, estamos acompanhando de Goiânia. Muito bom tema, que coisa extraordinária. E mais do que acompanhar, né, Ana Paula? É a gente, aqui, ao ouvir essas máximas, a gente implementar no dia a dia. Eu digo o seguinte, e falo com plena convicção, eu tenho 1000 defeitos. Aliás, dezenas, centenas de defeitos. Eu estou falando aqui, sobretudo, mais para mim mesmo. Porque tenho vícios. Tenho vícios. Sou sabedor que, futuramente, eu, você, todos nós, seremos virtuosos. Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele dá oportunidade a qualquer um dos seus filhos redimir. Eu não quero, e Ele não deixará nenhuma ovelha perdida, né? Então, você estando bem, dê a oportunidade também àquela pessoa que está um pouquinho atrás de você, também estar bem. Ajude-a, né? Esse que é o verdadeiro amor. Faça ao próximo ou a outrem aquilo que você gostaria que fosse feito contigo. Tabagismo. Sobre o tabagismo, um dos males. Felizmente, hoje, tem poucas pessoas fumando. E se poucas, aqui no Brasil tem poucas, mas se você for na Europa, eu estava lendo um artigo que em Portugal, por exemplo, as pessoas fumam, e cada vez mais cedo. Entrevista com Divaldo. Após a morte, o fumante continua desejoso de fumar? E consegue satisfazer o seu vício? Aí Divaldo responde, indubitavelmente. E nós somos sabedores que, e falávamos outrora, de que ao desencarnarmos, ao morrermos, nós perdemos esse corpo físico, né? Perdemos essa matéria, perdemos
mas o espírito continua com todos os gostos, com todas as ações benévolas, com todas as virtudes e com todos os vícios. Ora, eu fumava e morri, vamos dizer assim. Eu vou sentir daquela falta. Para aí, Décio, mas você não tem mais matéria. Por que você vai sentir falta da matéria? Ou seja, falta. Eu sinto, porquanto eu não me desvencilhei daquele vício. E Chico Xavier, em um livro dele, ele disse o seguinte, que você demora tanto a tirar esse desejo do fumar, do beber, do injetar ou qualquer outro tipo de droga, normalmente aquele tempo que você utilizou. Eu digo de uma forma muito própria. Eu fumei durante 34 anos. E já tem 20, vai completar 20 anos que eu parei de fumar. Ora, então, segundo essa afirmação de Chico Xavier, a gente ainda precisa pelo menos uns 14 anos. Mas isso é se eu não fizesse algum bem, alguma outra coisa a alguém a posteriori. A posteriori. Olha aí, ó. João nos afirma aí que falávamos de vício, inclusive criança, ele fala assim, João fala, Portugal tem uma cidade com criança, né? Tem cidades com crianças de 5 anos fumando. Aí, Selma, meu marido bebe muito e isso me irrita tanto. O que eu faço? Eu o amo? Perfeitamente, Selma. Olha a pergunta que a Selma está fazendo, a colocação. Meu marido ama, né? Ele bebe muito e eu, por vezes, fico chateada. O que eu faço? Devo amá-lo? Sim, até porque no plano espiritual, Selma Moraes, vocês, de uma certa forma, fizeram um planejamento para estar aqui na Terra e você tê-lo como companheiro. Ora, se ele bebe, se ele fuma, se ele tem algum vício, tenta, através de conversações, tenta, através de boas ações, porque o que nós falávamos, você melhora a outra pessoa com um ato seu mesmo. Porque muitas vezes até, se essa é a programação, você separar dele, pode ocorrer que vocês voltam numa outra encarnação e numa situação pior. Nós falávamos num dos estudos, esse é o tipo de casamento acidental. Tem o casamento acidental, aquele que eu vejo você, se você tem os olhos belos, você tem os braços daquele jeito, a tez da forma que eu agrado, e nós nos relacionamos e casamos. Tem os casamentos provacionais, que pode muito, não estou falando que o seu casamento é esse, não. Veio para que você ajude essa pessoa, que é um espírito. Muitas vezes pode ter sido até você que numa situação bebia muito, agora inverteram as coisas, vamos lá para você, não, eu quero dessa forma para me resignar. Então, na verdade, nós precisamos ter muita paciência. Mas para aí, Décio, a pessoa está fazendo coisas que, de uma certa forma, eu não posso observar e eu não posso conviver com isso. A sua consciência, você, de uma certa forma, viu que aquilo não tem mais jeito, o próprio Espiritismo diz, olha, você vai sentir-se feliz com outra pessoa. Não é porque você não está vivendo a felicidade, mas tudo precisa-se de paciência. Devemos eliminar esse vício. E já foi dito por Kardec que o verdadeiro espírita é aquele que, dioturnamente, a cada dia, combate as suas más tendências, distanciando dos vícios, né? E
aproximando da virtude. Ah, mas Décio, você fala isso, é tão fácil. Hoje a gente fala, amanhã a gente repisa, depois da manhã a gente sublinha, auxilia, né? Ressalta. A hora que a gente menos esperar, estamos fazendo. E como temos vida eterna, um passozinho que você der hoje é extraordinário na eternidade. É extraordinário na eternidade. Entrevista de Chico Xavier no livro Janela para uma Vida. Pergunta: a ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo? Até quando? Aqui, meus irmãos, Chico Xavier fala que aquilo que nós normalmente demanda-se, demora-se aquele tempo o qual você, né, fumou. Para não dizer que é um suicídio também inconsciente. Para nós espíritas é consciente, porquanto nós somos sabedores que faz mal o beber, o fumar. Ah, Décio, mas se você parece que fala assim, não tem nada. Repito, estou falando aqui mais para mim. Sou uma pessoa extremamente errada, que tenho que melhorar muito. Mesmo que eu queira, que você queira, que nós queiramos ou não, vamos ainda sermos espíritos perfeitos. Varliski, a natureza não dá salto. Muitas pessoas, ao deixar o mundo físico, continuam usando muletas e óculos ao lado de lá, gradualmente, vão percebendo que não precisam disso. Justamente. Bingo, justamente. O que ocorre? Eu preciso daquelas muletas, eu preciso daquele subsídio, eu preciso. E, como eu não os tenho, ainda não desvinculei-me, e muitas vezes pode ocorrer, né, Marli, que a pessoa nem desencarnou, simplesmente morreu. E o que é o desencarne? É o desvencilhamento do corpo físico. Enquanto você não desvencilhar, você está ali. Você está junto com os familiares, você está com os parentes, você está com os amigos. Né? Aí acaba o caixão, acaba o cabelo, aí você começa, como é material, você começa a ficar junto dos bens materiais, da fazenda, do carro, disso, daquilo. Por isso que é muito importante a gente estar aqui agora, como efetivamente estamos, e jogando para dentro de nós mesmos conhecimento que aponta, que direciona, que conclui que a vida não termina após o túmulo. Teremos, sim, uma vida esplendorosa. Mas, não, vamos desta para uma melhor? Não, isso não significa que vamos, após a morte física, viver num mundo melhor. Falávamos há poucos instantes aquilo que está relativamente à nossa moral, íncito em nossas almas, nós vamos levar. Se levamos o vício, o tabagismo, o alcoolismo, e muitas vezes precisamos sugar isso de forma, né, como um vampiro, a gente diz vampirizar, porque o que ocorre, meus irmãos? O espírito, ele, como não desvencilhou do tabaco, do álcool, quando eu dou a tragada aqui, pego o cigarro, eu ponho na boca, o espírito está ao lado, perispiriticamente, perispírito por perispírito, porque acaba-se o corpo físico, mas o espírito fica envolvido do perispírito. E normalmente não, o perispírito, a forma dele é mais ou menos a última reencarnação. A última reencarnação. Pois bem, então, Chico Xavier fala que normalmente a gente tem o mesmo tempo, né, correspondente ao tempo que o hábito perdurou na existência física do fumante. Na existência de fumante. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida, é o caso do André Luiz. Clarence chegava lá com a comitiva, vem, ele não vinha, e outros queriam ir, até que o dia que ele arrependeu, quis, aí ele foi. Porque para nós, os espíritas,
Pecar, ou seja, você errou o alvo, é você ir de encontro a uma lei de Deus que está aqui, na nossa consciência, no nosso espírito, na nossa alma. Por exemplo, eu matei. Eu cometi um pecado. E como que eu me alivio desse pecado? Meu eximo desse pecado? Será que é falando a alguma pessoa, fazendo preces, dezenas de orações, aceitando esse ou aquele Cristo em meu coração? Primeira coisa, segundo a doutrina espírita, para você ficar, eximir-se do pecado, é arrepender. Depois do arrependimento, há naturalmente a expiação. Há naturalmente a expiação. A expiação nos direciona para o sofrimento propriamente dito. Então você está sofrendo por quê, Décio? Porque eu dei um chute, eu briguei com a minha esposa, eu fiz isso, ela estava grávida. Aí há a reparação. Então, o arrependimento, o sofrimento e a reparação. Aí você, como por exemplo o Hitler matou 19 milhões, só de judeu foi 6. Será que ele tem que encarnar ou reencarnar 19 milhões de vezes? Não. Ele pode simplesmente vir uma vez ou duas, fazer coisas extraordinárias, que o pecado dele foi estipado, foi pago. Certa feita, uma senhora jovem, uma moça, eu diria, perdeu o marido. O marido jovem ia no centro, na igreja, no templo, rezava, orava, fazia as melhores coisas, praticava a caridade. E ela exasperadamente disse: ó Senhor, meu Deus, como fez isso fulano de tal, meu marido, era uma pessoa tão boa, tão extraordinária, fazia o bem às demais pessoas, diria até que utilizava aquela vossa lei, fazer os outros o que a gente gostaria que os outros fizessem com a gente, amor em si. Passou-se algum tempo, e ela era espírita, passou-se algum tempo, ela recebe uma mensagem e no plano expiatório, no plano espiritual, os dois programaram para ele ter um AVC, e esse AVC, ele ia ficar completamente imóvel, só mexendo com... ia ser cuidado por essa senhora, porquanto ela teve um AVC e utilizou, não teve resignação, etc. Veja bem, então aí Joana de Ângeles diz que nem sempre aquilo que a gente acha que é um mal para a gente no devido momento, torna-se um mal. Porque naquela avaliação primeiro da jovem esposa, o que ela falou? Como, Senhor Jesus, Senhor Deus, tira essa pessoa, minha esposa, meu esposo de meu lado, e deixa aquela ali, aquele meu vizinho, aquela outra pessoa voltada ao vício. Pois é, nós não podemos fazer essa avaliação com a nossa régua, com o nosso metro. Carol Souza faz a seguinte contribuição. Eu queria muito ajudar uma amiga, ela fuma e bebe muito. Não dorme se não tomar uma cerveja. Ela diz que não consegue largar, mas que gostaria muito. Ah, boa noite, irmãos. Pois é, né, Carol? Mas você está certo. O fato de você não tomar, o fato de você ocasionalmente admoestá-la, fala: minha filha, isso faz mal. Te dá sono agora enquanto você está bebendo, está possuída pelo álcool, mas quando você estiver bem, pelo contrário, o álcool tira o sono. Então, fala, mas não querendo colocar a sua personalidade, o jeito que você pauta, né? E aí ela vai, no decorrer, né, dos tempos, vendo que aquilo não é correto. Deixa alguma reportagem via internet, passa alguma coisa sem ser, por demais, querer fazer prosélito, ou seja, querer que ela siga as suas orientações.
A gente quer, mas a gente não deve externar, porquanto nós não mudamos ninguém, né, meus irmãos? Nós não mudamos ninguém. Sendo o perispírito o substrato do espírito, pergunta Chico Xavier, através de Emmanuel. É orgânico, resultando de nossas vivências passadas, seria certo raciocinar que uma criança nascida de pais fumantes teria, vamos dizer assim, uma possibilidade maior de fumar? Muitas vezes, ele respondendo, os filhos ou netos de fumantes, eles pedem para nascer naquela família justamente para suportar a ação daquelas pessoas mais próximas fumantes, né? Quem sabe você, por exemplo, chegou para sua amiga aí, Carol, e você tem essa missão, né? Você já internalizou que fumar, que beber, que esses tóxicos faz mal. Mas dificilmente nós, em nossa família, ou na família de algum conhecido, nós não temos uma pessoa que utiliza desses vícios legais ou menos ilegais, como tóxico mais pesado, né? Então, isso tem realmente muito. Veja bem, diretrizes e segurança. O uso de alguma bebida alcoólica, pergunta Divaldo, costuma trazer inconvenientes para os médicos? Aí nós falávamos, né? Relativamente, comer carne, beber. O indivíduo, Raul Teixeira, disse o seguinte: todo indivíduo que se encontra engajado nos laboratórios mediúnicos deveria abdicar-se do alcoólico em seu regime alimentar. Né? Veja bem, não, mas eu tenho o costume de beber ocasionalmente, será que mesmo assim eu não posso praticar o mediunismo? Ou não posso participar de algum estudo? Fica muito ao caráter, ou à condição decisória do médium. Será que se eu fizer, não seria melhor aquele dia ou aqueles 2 dias eu não bebesse nada e fizesse, do que simplesmente deixasse os estudos mediúnicos? Porque já foi dito, e vamos aqui repetir, que o verdadeiro espírito é aquele que gradualmente luta pela sua melhora. Hoje ele é melhor do que ontem, e amanhã ele vai ser melhor do que hoje. Não tenha dúvidas. Eu, você, nós aqui, se você fazer uma avaliação muito intrínseca, somos melhor do que éramos há 10, 15, 20 anos atrás. Não tenha dúvida disso. Então, tudo fica a critério, a caráter individual. Entrando em sintonia com o psiquismo dos vampiros, o ébrio começou a rogar desesperadamente: salve-me, salve-me, pelo amor de Deus. E os morcegos estavam, né, ali, e como se estivesse comendo, chupando, tirando todo o sangue. Isso, um alcoólatra, no plano espiritual, ainda não estava relativamente tóxico, né? Tanto injetado, como cheirado, como bebido. Chico Xavier poderia comentar algo sobre os tóxicos? Chico Xavier diz: eu não entendo o vício como um problema de criminalidade, mas como um problema de desequilíbrio nosso diante das leis da vida. Olha aí, minha amiga, você está próximo a essa pessoa para ajudá-la a passar, deixá-la de beber, talvez essa é uma das suas missões. Então, você tem que ter dó, tem que orientar. Elisa Cruz faz a seguinte contribuição. Aliás, ela respondendo ao Ederson: o bom desta maratona é que ninguém quer chegar primeiro. Lutamos para seguir unidos. E se a maratona, o dentro dessa vida, desse corre-corre, e o chegar a qual Elisa refere, se for a morte, realmente nós devemos ficar aqui o quanto antes. Por isso que o Espiritismo não advoga, né, o autossuicídio, a eutanásia,
Porque 1 ou 2 minutos que o espírito viver aqui na Terra, ele tem a oportunidade de arrepender. E falávamos que o arrependimento é o passo primeiro, antes do sofrimento e da regeneração propriamente dito. Então, 1 minuto, 2 dias, 3 dias que tem mais vida, aquilo que falamos, é uma força substancial para o próprio espírita deliberar, planejar, inclusive, a outras encarnações. Décio, mas você está falando que há o planejamento aqui na própria vida material? Sim, isso pode haver. Isso pode haver. Muito bem, então vamos lá. Relativamente ao tóxico. Com relação à toxomania, qual o tratamento mais efetivo? Divaldo responde através de Joana de Anjos. É o exemplo do lar. É você dando aquele exemplo à sua amiga do não fumar, do que beber, do que injetar, do que qualquer outro tipo de vício, faz mal, traz malefício, e que a gente não desvincula desse vício após a morte propriamente dita. Bezerra de Menezes, uma das coisas que ele fala e nos sugere para combater o vício, de uma maneira geral, no livro Nas Fronteiras da Loucura, é a valorização do trabalho. Você sempre estar trabalhando, né? Já foi dito e dito com propriedade pelos nossos avós que cabeça vazia é moradia de quem? Do demônio, do diabo. Então, o trabalho, ele, de uma certa forma, combate muito o vício. Né? Combate muito o vício. O ajudar o próximo, fazer a caridade, ele, pela mesma forma, também combate. Fabiano Carvalho faz a seguinte contribuição. Estou fazendo uma introdução à doutrina espírita, só que, quando aprendo mais, minha consciência cria responsabilidade sobre e pesa cada vez mais, mas isso é extraordinário. Jesus disse que aquele que vai, a gente solicita daquele que mais sabe. Ora, se você sabe e tem ciência de que dirigir um carro a 120 quilômetros numa rua urbana não é correto, em você acidentando uma pessoa, você tem mais responsabilidade e será mais cobrado. Por quê, Fabiano? Dado o conhecimento. Então, isso é bom. Isso é bom. Nós, no início dos estudos, falávamos que estamos aqui, sobretudo, jogando para dentro de nós mesmos conhecimento para quê? Para melhor decidirmos, para melhor deliberarmos, para melhor aplicarmos o nosso livre-arbítrio. Para melhor aplicarmos o nosso livre-arbítrio. Falaremos agora um pouquinho sobre jogo, que é também um vício, né, meus irmãos? O jogo é um vício. Foi perguntado a Emmanuel, via Chico, os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Relativamente a jogo, ele pode ter até sorte, mas aquilo que nós achamos que é sorte é um obsessor até fazendo com que o mesmo ganha. Isso com a permissão divina, para quê? Para testá-lo. Porquanto somos sabedores que uma das maiores provas que temos é a prova da riqueza. Não que o dinheiro, o rico, Deus, Jesus não condenou o dinheiro. Condena-se o que você faz do dinheiro. Então pode muito bem ser intuído em uma rifa, em alguma coisa e lograr êxito. Mas esse espírito está querendo que eu volte à materialidade propriamente dito e, costumo sempre dizer, patino o carro nessa areia que o mesmo está estancado há décadas. Que o mesmo está estancado há décadas, né? O Livro dos Espíritos, na questão 865, relativamente ao jogo, eu disse,
Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Tem certas pessoas que ganham, quase sempre é habilidade, mas outras parece que têm sorte. Os imortais responderam a Kardec. Certos espíritos escolheram antecipadamente determinada espécie de prazer. E a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem pode perder como espírito. É uma prova para que sejam orgulhosos, né? É uma prova que exalta o orgulho e a cupidez. Então, aquele que perde ou que ganha como homem pode perder como espírito. Sejam bem-vindos, né? Olha as bem-aventuranças, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que padecem, aqueles que clamam, porquanto verá o reino do céu. Eu que já tive as benesses materiais e aquilo que a sociedade cognomina como um homem ou uma mulher de sucesso, já tive os meus gozos. Então, por isso que Jesus diz, bem-aventurados que sofrem, né? Muito bem. Dramas de obsessão de Bezerra de Menezes. Diz o seguinte, por esse tempo, o jogo absorvia, e ele conta uma história de uma pessoa de 22 anos, né? E a pessoa casou. Ele tornou-se um neurastênico por dinheiro. E ele, ocasionalmente, sonhava. E, em sonhando, ele tinha momentaneamente e vivia os prazeres que a matéria, de uma forma pseuda, né, nos proporciona. E, ao acordar, eu só sei que ele dilapidou, brigou, separou da esposa, fez isso, fez aquilo, foi para a droga, foi para o roubo, foi para o vício, foi para o jogo. Ele relata muito bem isso aqui. E, quando morreu, entre aspas, quando desencarnou, padeceu desses sofrimentos todinho. Os vícios morais. Olha, o que é importante. E nós falamos na parte da moralidade. Segundo Allan Kardec, todas as misérias morais da humanidade têm origem em dois vícios capitais, o orgulho e o egoísmo. Lembra o codificador do Espiritismo que esses defeitos estão na base de todos os vícios, né? Estão na base de todos os vícios. E vamos, naturalmente, falar relativamente a esses vícios, o ciúme, a inveja, a vaidez, a vaidade, a cupidez. O personalismo são, em última instância, filho do egoísmo e do orgulho. A gente quer sempre ser maior do que o outro, o interesse pessoal exacerbando aquela, né, condição que leva o indivíduo a pensar em si mesmo. Tudo é meu. O bom para mim, o melhor para meus inimigos ou companheiros, nada. Segundo o dicionário, egoísta é aquele que tem o amor exclusivo ou preponderante à sua pessoa ou seus interesses. O orgulho, por sua vez, é definido como sendo um conceito muito elevado que alguém faz de si mesmo. Eu sou bom, ninguém é melhor do que eu não vou. Os vícios morais que derivam do orgulho e o egoísmo são, né? Quais são esses vícios? A avareza, é o apego exagerado ao dinheiro, o caboclo gosta muito de dinheiro. O ciúme, estado de intranquilidade, medo de perda, preguiça, pouca disposição, né? O cidadão tem pouca disposição, negligência, descuido, né, com as próprias obrigações, vaidade, como nós somos vaidosos. E a vaidade, todos esses aqui, meus irmãos, vaidade, inveja, maledicência, calúnia, mágoa, ausência do perdão, né? E segundo um grande pensador, começou com Shakespeare, você ter mágoa de alguém é você tomar um veneno e querer que esse alguém, com essa outra pessoa, morra. Vingança, eu quero que aquele caboclo morra, eu quero
aquele acidente, ele tirou uma pessoa que eu amava, ele tem que passar o restante da... Jesus mesmo disse, atire a primeira pedra àquele que está isento de pecado. Por quê? Nós vamos julgar? Não é correto, né? Não é correto. Tem o personalismo, a culpa neurótica, né? A emoção destrutiva e estática da autocobrança diante de um erro, sem nada fazer para repará-lo. Milindre. Eu não sou melindroso, não. Deixa eu falar com você lá no centro, aquela psicografia, aquela orientação não foi deixa ou daquele mentor. Você simplesmente, ou quando não deixa de ir ao centro, sai da mediúnica, sai do convívio daqueles estudos, nós somos por demais melindrosos. Nós somos por demais melindrosos. E o que, né, meus irmãos? Nós podemos fazer para combater isso. Deixa eu colocar essa tela aqui. E o que nós podemos fazer? A nossa penúltima tela, sem ser a biografia. Como combater o orgulho e o egoísmo? Meio e forma e sugestão para o seu combate, para exterminar esses vícios, né? Para a gente ter uma vida melhor. Ter uma vida melhor. Como combater o egoísmo? Procurar serviços, né? Fazer um serviço ao próximo, fazer a caridade, empregando os próprios meios, não é fazer com meios dos outros, empregando a sua inteligência, trabalhar sem remuneração para os mais carentes, dedicando algumas horas semanais, né? Quantas pessoas visitaram um doente? Trabalhar sem remuneração, já dissemos, repartir o que tem lá no seu guarda-roupa. Muitas vezes você tem dezenas de pares de sapato, roupas. Quantas e quantas pessoas têm? E muitas vezes nós doamos ao centro, o centro vai lá naqueles bazar, vende a R$1, R$2, isso para não ferir a dignidade da pessoa que recebe. Porque ele pagando R$1, R$2, ele não tem vergonha. Isso é errado? Não. É demais meritório, né? Dedicar nossa assistência aos serviçais e subalternos que convivem conosco, porque a gente passa por cima. Olhar, ouvir, pegar na mão, conversar com o velho, com a criança. Interessar-se pelas pessoas recém-apresentadas, não é simplesmente pegar na mão, vamos ouvir, porque eu já vi falar curso de oratória, mas eu nunca vi falar um curso de escutatória. Nós não escutamos. A gente, muitas vezes, quando escuta, a gente está querendo falar primeiro. João coloca aqui, quando a gente não forma uma decisão firme, o problema perdura e ninguém quer ficar o resto da vida. É verdade, né, João? É verdade. Então, lá no serviço, eu tenho poder, eu tenho a caneta, como é que eu sou como subordinado? Interessar-se pelas pessoas recém-apresentadas? Como combater o orgulho? O orgulho é ouvir com atenção e paciência as emoções, né? Não revidando. Não aceitar provocações, esquecendo as ofensas. Vá e não peque mais. Saiu daqui, em primeiro lugar, os mais velhos, depois os mais novos. Mas por quê? Eu não vou julgar, eu não tenho o direito de julgar. Eu tenho uma verdade, você tem a sua verdade. Será qual que é mais correto? A verdade de hoje pode não ser a de amanhã, dentro do plano terráqueo, dentro do plano material, dentro do plano terra. Porquanto a verdade absoluta é a verdade divina, é a verdade de Deus. Não criticar, não falar excessivamente de si mesmo, né? Não queixar, não, eu estou com uma dor de cabeça, nada, comadre, dor de cabeça tenho eu tenho, não, porque fulano de tal, você precisa ver meu filho ou meu marido. A gente sempre quer ser a pessoa mais sofredora. Controlar os impulsos de impaciência. Eles dizem que o espírita é uma doutrina que gosta de sofrer. Nós não gostamos de sofrer, a gente sofre com resignação. Isso é o verdadeiro espírito. Né?
Tem paciência no sofrer, dissimular os benefícios quando prestado a alguém. É aquele negócio que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Não referir a exemplos próprios, né, de boa conduta para recomendar procedimento outro. Ora, faz o que eu fazia, faz isso, faz aquilo. Em hipótese alguma. Você deve ser incólume, né? Você deve não pender nem para um lado nem para o outro. João coloca, se é trabalho e não estiver prejudicando, é digno, mas se o ambiente te incomoda e por algum motivo, já que se trata de jogo envolvendo valor, é melhor avaliar. Com certeza. Então, tudo está sendo dentro da sua avaliação. Tudo feito com uma certa regularidade e moderação é aquela história. Você está com o barco, com o navio, no rio. Se você vai aproxima muito da margem A, pode haver tocos, pode haver detritos, pode haver pedra e você estanque, né? Ficar preso. Por outro lado, se você vai para a margem B, você pode só sobrar, ficar preso na areia. Então tem que ter uma moderação. Tudo com moderação não faz mal. Tudo com moderação não faz mal. Como diz Elisa, a gente tem um resultado gratificante. Né? É um resultado gratificante. E, meus irmãos, nós vamos colocar essa tela aqui, que é a nossa bibliografia. Essa aqui foi a nossa bibliografia. A nossa bibliografia não saiu para vocês aí, né? Parece-me que não saiu para vocês a bibliografia aí. Então, a nossa bibliografia, ela foi o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Manual Prático de Ney Prieto, Ação e Reação, nos Domínios da Mediunidade, Missionários da Luz, de Valdo Franco, Psicologia Espírita e Obras Póstumas de Kardec. Utilizamos também duas apostilas, uma apostila da FEB e outra do ID, Instituto de Desenvolvimento Cristão. Então, meus irmãos, esses foram os nossos estudos. Esses foram os nossos estudos. Deixa eu só colocar aqui, porque essa aí é a nossa bibliografia. Nossa bibliografia. Então, meus irmãos, vamos fazer uma pequena prece de agradecimento para fecharmos os nossos estudos dessa noite. A oportunidade em que a gente agradece de coração e parabeniza mais uma vez o nosso aniversariante, que é Kardec. Queremos, antes de fazer o nosso encerramento, a nossa prece, falar o seguinte: dê uma curtida no nosso vídeo, coloca, vá, se inscreva na Rede Amiga Espírita. A Rede Amiga Espírita, ela está hoje, nesse canal que você está assistindo, 18 milhões de visualização. Nós temos 80 mil inscritos. E quando você se inscreve, você tem a oportunidade de receber não só esse vídeo que você acaba o estudo agora, como também todos os outros vídeos que, porventura, a mesma. Nós temos só nesse canal quase 3 mil vídeos, tem 5 áudios, tem vários
Então, é muito oportuno. Se inscreva. E, além do mais, vocês estão nos ajudando, uma vez que, quando tivermos 100 mil inscritos, hoje nós estamos com mais de 80 mil, nós ganhamos uma placa de prata, né? E isso, de uma certa forma, a gente tem um reconhecimento maior. Porque o que ocorre, meus irmãos, as coisas que não são muito fundamentais, tem várias inscrições. Nós temos vídeo aí que tem a placa de diamante, 20 milhões, outros têm 10 milhões de inscritos. Ou seja, a placa de ouro, né? Então, vamos fazer isso. Você tem a oportunidade de ver, e além do que? A Rede Amigo Espírita, isso eu falo, não estou vendendo peixe nenhum, porque o próprio Espiritismo está longe de fazer prosélito, mas ela, hoje, seguramente, em termos de divulgação, é a maior rede do mundo. Ó, meu Senhor, meu bom Pai, ajuda-nos na divulgação dessa extraordinária doutrina. Fluidifique a água constante desse copo e das pessoas que ainda não pegaram e se, ao pegar, fluidifique, tornando-a quimicamente um remédio salutar para debelar os males físicos e morais e espirituais. E que, meu Senhor, ao bebê-la, ao sorvê-la, a gente fica-se mais reconfortado. Que o bálsamo, o remédio, na mesma colocada, vai debelar minhas dores morais e físicas. E, sobretudo, funcionará também para aquela pessoa que eu der. Se você não pegou a água até então, não tem problema, pode dirigir-se posteriormente lá na geladeira, pegar a água, o jarro e 3, 4 segundos, agradecer o Pai, Jesus e toda a espiritualidade aqui, pois a mesma será magnetizada, será fluidificada. Deus Pai, de amor e de justiça, ajuda-nos, mais uma vez pedindo que a ajuda seja também feita aos novos administradores municipais e que suas deliberações venham ao nosso encontro e, sobretudo, tornem-nos a vida melhor, né? A nossa vida melhor. Que Deus nos ilumine e nos ajude. Muita luz e paz. Eu costumo dizer que amo a doutrina espírita e, por consequência, amo cada um de vocês. Beba com fé essa água. Um beijo em vossos corações, meus irmãos.